Nós estamos trabalhando os efeitos colaterais do Natal, não o sentido do Natal propriamente dito. E a gente está, o nome da série sugestiva é O Coração do Natal. E na semana passada a gente começou falando sobre a diferença de felicidade e alegria, e a alegria que só há em Deus, o caminho bíblico da alegria, né? E hoje nós vamos falar sobre paz na terra. A gente falou sobre a alegria do mundo, hoje a gente vai falar sobre paz na terra. Paz é uma mercadoria rara hoje em dia, fala aí. O negócio é complicado, né? Você pode dizer que você está chegando ao final do ano em paz? Você está chegando ao final do ano, reflita sobre isso. Você está chegando ao final do ano em paz, não tem nenhum problema de você entender que você não está em paz. Não há problema nisso, certo? Você só vai ver pessoas concordando com você do seu lado aí. Só isso. Mas quando você avalia, você entende que você está chegando no final desse ano em paz? Essa é a primeira pergunta que eu faço para você refletir. A segunda pergunta que eu faço para você refletir é: que tipo de paz tem rondado o seu coração? Como assim, pastor? Paz é paz. Não, paz não é paz. Não toda paz que é igual. Não é toda paz que é igual. Existem tipos de paz. E eu quero saber que tipo de paz tem rodado no seu coração. E eu vou fazer uma pergunta mais difícil ainda, que talvez você não tenha resposta. Que tipo de paz anseia o teu coração? Você vai falar para mim: eu não sabia nem que paz tinha tipo, como é que eu vou saber que paz que meu coração anseia? Que tipo de paz que o teu coração se inquieta sobre? Talvez você não tenha resposta para isso, mas a função da mensagem de hoje é talvez te dar argumentos para você responder a essa questão. E o texto que eu quero ler com você hoje conta a história de um dia que os pastores estavam no campo, pastores de ovelhas, cuidadores de ovelhas. Eles levaram as ovelhas para o campo para pastarem. Assim como a gente vê nos interiores o peão de boiadeiro levar o rebanho para pastar, nessa cultura de Israel, eles criavam ovelhas. Então eles levaram as ovelhas para pastar. Certo dia, eles estavam lá de boa, à noite, conversando, tomando um chimarrão, sei lá o que eles tomavam na época lá, tomando uma breja, vai saber o que era. E em volta de uma fogueira, eles estavam lá, e de repente um brilho no céu acontece, um anjo aparece para eles. Uma figura estranha, mas com uma figura aparência humana, mas no céu aparece para eles e começa a falar com eles. Falar com esses caras que estavam lá sentados. E eles falam que eles tinham uma boa notícia. Eu falo: eu vim te dar uma boa notícia, não tenha medo. Eu vim te dar uma boa notícia. A boa notícia é de alegria, de paz, etc. e tal. E o sinal dessa boa notícia será, vocês encontrarão um bebê numa manjedoura. E de repente, quando o anjo terminou de falar, cara, Lucas capítulo 2, versículo 8 a 14 é o texto que a gente vai abordar. Mas quando os caras acabaram de falar, o texto diz: de repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais Ele concede o seu favor. Esse cântico ficou conhecido na história da igreja como Glória in Excelsis Dei. Glória in Excelsis, o Dei acresce o meu. Glória in Excelsis, que é o latim da primeira frase da música, glória a Deus nas alturas. Ano passado eu falei sobre o Natal. A série que a gente abordou no ano passado foi o Natal com o Papai do Céu. E uma das mensagens que a gente conversou no passado foi que o Natal faz as pessoas cantarem. Não sei quem lembra, mas que o Natal sempre fez as pessoas cantarem. E começa por aí. E aí eu perguntei: o que te fez parar de cantar? Lembra disso ou não? Não vou exigir que você lembre. Eu lembro porque eu escrevi, né? Mas a gente refletiu no passado: o que te fez parar de cantar? Esse ano eu quero que a gente reflita sobre outra coisa nesse texto. O anjo, o cântico do pessoal lá, da multidão celeste, diz: glória a Deus nas alturas e paz na terra. Eu pergunto para você: por que o anjo trazia uma notícia de paz?
Por que precisava ser uma notícia de paz? Por que paz está envolvido no contexto da música que os anjos estão cantando? Glória a Deus nas alturas e paz na terra. Talvez porque Deus entendesse o que estava no coração daquele povo. E o que estava no coração daquele povo? Por que uma notícia de paz? Uma notícia de paz, naquele contexto, era necessário, porque aquele povo vivia muitos conflitos culturais. Muitos conflitos culturais e sociais. Aquele povo, eles viviam uma escravidão. O exército romano, o império romano tinha dominado aquela terra e os fazia pagar impostos para viver na sua terra. As leis eram as leis romanas, os costumes deles eram desrespeitados. Eles viviam como escravos nas suas próprias casas, nas suas próprias terras. E eram escravos de um povo estranho e um povo de uma cultura diferente. Havia também dentre eles uma diversidade de ensino grande. Para exemplificar para você o que estava acontecendo, esses homens, esse povo de Israel que vivia naquele tempo, a coisa mais importante para eles não era ser bem-sucedido no seu trabalho, não era fazer uma faculdade, ter uma profissão que honrasse seus pais, não era nada disso. A coisa mais importante para eles era, na cultura deles, não que isso estava sendo vivido por cada indivíduo, mas a cultura deles, o que era mais importante era entender a lei de Deus e vivê-la. Isso era a coisa mais importante. E os homens, os estudiosos, que eram os responsáveis por estudar a lei e passar para o povo, para que o povo matasse esse anseio que estava no seu coração, estavam um extremo conflito acontecendo entre esse povo. Por exemplo, você tinha o partido dos fariseus e o partido dos saduceus. Homens que estudavam as escrituras e que tinham o dever de direcionar o povo, eles estavam rachados e divididos. Então, quando eles orientavam o povo não sabia em quem acreditar. Os fariseus, eles eram pessoas extremamente fundamentalistas, eles olhavam o que estava na lei e queriam viver o que estava na lei. Já os saduceus, eles eram pessoas que tinham uma interpretação diferente das escrituras, eles não acreditavam na ressurreição. Eles não acreditavam que haveria vida após a morte. Então, quando esses caras discutiam, era um embate que não acabava mais. Era briga de faca em quarto escuro. Só saía faísca. E o povo no meio. Em que líder eu vou acreditar? Em quem eu vou acreditar? Conflitos. Dificuldade. Dores. Esse povo vivia conflitos relacionais. Porque esse povo romano, esse exército, esse império, ele teve uma estratégia fantástica no pensamento administrativo e logístico. Ele pegou pessoas do meio do povo e instituiu como cobradores de impostos para cobrar imposto desse povo que estava ali na sua própria terra. Ou seja, aquele amigo de infância que você viveu com ele a vida inteira, hoje ele se tornou um cobrador de impostos e cobra o imposto da sua escravidão. Então, quando eles passavam na rua e olhavam aquele cara que cresceu, que jogou futebol com eles olhavam, não acredito que você tem coragem de fazer isso. Isso gera com que o povo ficasse um contra o outro. Conflitos relacionais e conflitos espirituais. Esse povo era o povo escolhido de Deus. Lá em Gênesis capítulo 12, conta a história desse povo, lá de trás, quando chamou um homem chamado Abraão, e falou, de vocês eu vou fazer um povo, de você eu vou fazer uma grande família, vou fazer uma nação, que será espelho para toda a terra. Esse povo ao longo da história se encheu de si, se encheu de orgulho, abandonou a Deus, e Deus o largou, deixou que eles vivessem segundo as suas próprias escolhas. Então, eles hoje estavam escravizados, separados, como consequência da sua decisão de abandonar os caminhos de Deus. E eles tinham um sistema totalmente difícil de se lidar. A espiritualidade deles, eles eram separados de Deus por um véu. Então, Deus ficava no Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem, que a gente cantou. Então, no Santo dos Santos tinha um véu, que só uma pessoa poderia entrar lá uma vez no ano, essa pessoa era o sumo sacerdote. Então, ninguém tinha acesso direto a Deus, por quê? Por conta do pecado, por conta da separação de Deus. Então, eles eram restritos à sua relação com Deus por causa de um véu, por causa de um sistema de sacrifícios, um sistema que eles tinham que oferecer seus sacrifícios para purificar os seus pecados. Eles eram reféns de pessoas especiais, sacerdotes, sumo sacerdotes. Só pessoas especiais poderiam estar perto de Deus e falar pelas pessoas.
E eles estavam como toda a humanidade, separados de Deus, porque a humanidade se desconectou de Deus lá no Éden. Eles viviam conflitos espirituais graves. Em certa medida, todo o povo era afetado, e a única paz que eles tinham era chamado de Pax Romana. O que era a Pax Romana? Era uma paz marcada pela tranquilidade externa. Roma vinha com seus exércitos, pacificava, não havia conflito, não havia roubo, não havia nada. Mas dentro do povo estava fervilhando, borbulhando, só tinha uma paz externa. Então, por isso que a notícia de paz, o anjo anuncia uma notícia de paz. Só que aí, quando a gente olha para a nossa vida, para os nossos dias de hoje, eu te pergunto, nós precisamos também de uma notícia de paz? Sim, nós precisamos também de uma notícia de paz. Por quê? Porque nós vivemos conflitos culturais e sociais. Hoje, na nossa cultura, na nossa sociedade brasileira, o preconceito, ou seja, o conceito prévio sobre as pessoas, prevalece. Hoje, nós temos isso aflorado não só no Brasil, mas no mundo, o racismo. Jogadores de futebol sofrendo racismo quando vão exercer sua profissão. Agora aconteceu recentemente, no ramo do futebol, um jogador chamado Mário Balotelli, um jogador italiano, foi jogar na cidade onde ele cresceu, e foi perguntado para o presidente do time dele, o Brescia, sobre ele ser negro e o talento dele, e o que foi dito, o que o presidente disse? Ele é negro, mas ele está trabalhando para clarear. Ele é negro, mas ele está trabalhando para mudar isso, para clarear. Você tem noção do que isso impacta na vida de um jogador de futebol problemático, adotado? Tem que vir para o Flamengo para poder consertar esse negócio. Mas, você viu agora, em jogo de futebol do Campeonato Brasileiro, os guardas, os seguranças tentando fazer a ordem, e o torcedor chega para ele e fala assim, olha a tua cor. Olha a tua cor. Coisas inadmissíveis têm acontecido no nosso meio nos dias de hoje. De toda sorte. Princípios voláteis. Hoje você está aqui, é o melhor amigo de alguém. Amanhã você muda, algum cenário muda, você ganha um aumento, você troca de carro, essas pessoas não servem mais. Princípios voláteis. Então nós também vivemos conflitos culturais, nós vivemos conflitos relacionais. Nós estamos trocando as relações pessoais por relações virtuais. Nós só queremos nos reunir em torno do comum, o diferente não tem espaço entre nós. Nós não abrimos espaço para o diferente, para a pessoa de cara fechada. Nós não abrimos espaço, por quê? Porque se não nos agrada, vai dar trabalho, eu não quero. Então nós fechamos as portas e nos reunimos em torno do que é comum. Nós ficamos com aversão ao diferente e celebramos a individualidade. Eu sou eu me amo, eu não posso mais viver sem mim. Celebramos a individualidade, é nós na nossa casinha e o resto que se dane. Dinheiro é nosso para manter nossa família, e quem está precisando de ajuda do lado da minha casa, que se dane, não trabalhou, não estudou, agora paga o preço. Nós celebramos a individualidade. Briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, até que alguém morre, aí a polícia vai e prende. Nós celebramos a individualidade como sendo um dos valores maiores. A privacidade, nós adoramos a privacidade, porque não, aqui em casa ninguém se mete. Eu presenciei um conflito entre vizinhos lá no meu condomínio. O vizinho de baixo, uma filhinha pequena, já tinha reclamado do vizinho de cima várias vezes, e um dia ele foi e reclamou na portaria, a portaria ligou para ele, o vizinho de cima botou a cara para fora, começou a pular e disse, a casa é minha, eu faço o que eu quiser. Até que um dia, quando eu cheguei em casa, eu vi o cara de baixo, desce daí que eu vou te encher. E o condomínio todo vendo, polícia veio, o negócio. Porque a gente acha que a nossa privacidade não tem a ver com os outros. Ninguém pode adentrar a nossa privacidade, isso é nosso. Casais têm vivido extremos conflitos dentro dos seus lares, porque não abrem para as outras pessoas poderem contribuir. Às vezes pessoas marcadas
porque foram alvos de fofoca, foram feridos, não querem mais deixar pessoas entrarem. Mas eu te falo, querido, você tem que abrir a vida para que a gente possa experimentar a multiforme graça de Deus agindo através dos nossos irmãos. É através da comunidade que Deus nos sara, é através de cuidadores feridos, mas a cultura nos diz que adore a privacidade e a individualidade. Esconda os seus problemas e os seus pecados. Ninguém tem nada a ver com isso. O que acontece entre quatro paredes não diz respeito mais a ninguém. É assim que casamentos morrem, é assim que relacionamentos adoecem. É assim que pessoas se perdem. Então, na nossa cultura também, há uma paz aparente. Há uma paz, uma tranquilidade externa. A gente olha para as pessoas, vê o sorriso, está tudo bem, está tudo em paz, está tudo legal. Mas dentro, o conflito está ali borbulhando e as pessoas estão aqui. Você olha os lábios, a pessoa está sorrindo. Você olha o corpo, a pessoa está leve. Mas você olha os olhos, não tem brilho, está apagado. E aqueles olhos estão clamando, por favor, alguém me ajude, alguém interfira, mas eu não tenho coragem de pedir ajuda, eu tenho vergonha. Interfira pelo amor de Deus, porque é a Pax Romana, tranquilidade externa, mas dentro está tudo fervilhando. Por isso Deus vai e dá uma resposta a essa falta de paz interna daquele povo. E qual é a resposta que Deus dá para aquele povo? Deus diz, a paz é um bebê. Hã? Deus diz, a paz é um bebê. Tem gente que fala, meu Deus, se eu tiver mais um bebê, eu morro. Nós entendemos, no nosso conceito, que paz é um estado de espírito. Para Deus, a paz é uma pessoa. Para Deus, a paz é um bebê. Jesus vem ao mundo como resposta ao anseio de paz desse povo. Lucas 2,11 diz, hoje na cidade de Davi lhe nasceu o Salvador, que é o Cristo o Senhor. Agora o povo tinha uma opção, ou eu fico com a paz romana, ou eu fico com a paz de Deus. Você não está acreditando que a paz é um bebê? Olha comigo o que o texto de Miqueias fala. Mas tu, Belém Efrata, embora seja pequena, Belém é a cidade, embora seja pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. Por isso os israelitas serão abandonados até que dê à luz a que está em trabalho de parto. Ele se estabelecerá, ou liderará, e os pastoreará na força do Senhor. E eles virão em segurança, pois a grandeza dele alcançará os confins da terra. Ele será a sua paz. Não diz que ele dará a paz. Ele diz que ele é a paz. Por isso, a paz é um bebê. Vem em mim, bebê. Aleluia. A paz é um bebê. E esse bebê vem curar os conflitos sociais daquele povo. Por quê? Porque os escravos passam a ser livres e o ensino passa a ser unificado, tem uma direção só. João capítulo 8, versículo 35 e 36 diz, o escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês serão livres. O bebê vem para nos libertar dos conflitos culturais. O bebê vem para nos libertar dos conflitos relacionais. Em Cristo, eles passam a ser um povo só. Em Gálatas, Paulo escreve a carta aos Gálatas, no capítulo 3, versículo 28, e fala, em Cristo não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo. Não importa a sua cor, se o seu olho é puxado, se o seu olho é azul, é verde, não importa se você é careca ou barbudo, cabelo alto ou cabelo baixo, não importa. O que importa é que em Cristo nós somos um só. E aí acaba a diferença.
Quando eu olho para o meu irmão de cara fechada ou de cara aberta, eu acolho do mesmo modo, porque ali tem alguém que Cristo ama e habita e que é uma pérola para mim. Quando eu olho para o meu vizinho perturbado, tem vizinho que é perturbado, né? Quando eu olho para ele e vejo, falo, em que ponto que esse cara está, o que eu posso contribuir? Porque ali tem um tesouro escondido, porque Cristo ama também. Quando eu olho para o meu colega de trabalho, as pessoas com quem eu me relaciono no trabalho, que implicam comigo até, eu olho para eles e falo, isso aqui é um tesouro, é a pessoa que Deus ama e que Ele quer habitar. Então, aquele povo começa a ter uma nova mentalidade, porque as coisas mudaram, não há mais diferença, por isso que a comunidade que eles criam lá em Atos, ela é tão pungente, todo mundo quer participar, as coisas mudam, e em Cristo não há mais conflitos espirituais, não há mais um lugar certo para adorar a Deus, não há mais uma pessoa certa que direcione você para Deus, não há mais um dia certo para você adorar a Deus, não há mais um sistema especial, ele acaba com isso. Pedro, quando vai falar sobre isso, na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, fala, mas vós sois a geração eleita, vocês são o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Não tem mais sumo sacerdote, você tem livre acesso a Deus. Esse bebê que vem trazer isso para as nossas vidas, vem acabar com esses conflitos. E hoje eu posso dizer para você com tranquilidade, nós temos uma notícia de paz. João capítulo 14, versículo 27 diz, deixo com vocês a minha paz lhes dou. Não lhes dou como a paz que o mundo dá. Que o coração de vocês não fique angustiado, nem com medo. Eu dou para vocês a minha paz, isso é uma promessa de Jesus, e Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, a palavra dEle é sólida, e Ele cumpre, Ele disse, eu prometo para você, eu te dou a minha paz. Você não precisa mais ficar vivendo essa paz de fachada que você está vivendo. Eu estou aqui para te dar a minha paz. E essa paz que Ele nos dá, ela dissolve nossos conflitos culturais e sociais. Não deveria haver mais preconceito, racismo ou princípios voláteis. Por quê? Porque Ele nos ama de uma maneira que nos constrange. É a graça que nos constrange. Ele vem e olha para a gente e fala, você não merece. E você sabe que não merece, mas Ele fala, eu te amo mesmo assim. E eu quero você na minha família, eu quero você junto de mim. Ele nos faz olhar para o que recebemos antes de olhar para o outro. Quando eu olho para alguém que me ofende, que me agride, eu fico bravo. Agora, quando eu olho para Jesus antes e penso em quantos anos eu agredi e ofendi Jesus, Ele nunca abandonou, nunca saiu do meu lado. E aí eu me volto a olhar para o outro, eu recebi. Quem sou eu para não dar? Eu olho com misericórdia, é uma graça que nos constrange. Nos conflitos relacionais, esse bebê mostra para nós um amor que nos aproxima. Não mais relacionamentos virtuais, só em se reunir em torno do comum, ficar com aversão ao diferente, celebrar a individualidade e adorar a privacidade. Jesus largou o que era comum a si, a trindade, a eternidade, o céu, e veio em busca do diferente. Ele veio em busca do errante, Ele não desistiu até completar a sua obra, até trazer-nos de volta para Ele. Então, como eu olho para isso que eu recebi, e eu olho para o meu irmão que errou 7 vezes, eu errei mais do que 7, e Jesus veio me buscar. Como eu posso não ir atrás? Eu recebi primeiro, eu passo porque eu recebi. Esse amor que nos aproxima do outro, só me aproxima do outro porque eu fui amado primeiro. Eu fui amado por Ele primeiro. E os conflitos espirituais se dissolvem. Todos os caminhos levam a Deus. Pessoas acham que todos os caminhos levam a Deus? Não. Acabou isso. Pessoas que acham que encontram pela sua frente manipuladores da fé. Pessoas que manipulam a fé e enganam pessoas. Jesus veio para ser o caminho que nos conduz de volta para Deus. Eu não confio mais cegamente no pastor. Não. Eu tenho uma comunidade, eu tenho o Espírito Santo,
eu vou para Deus, eu estou aqui por causa de Deus, não por causa do pastor. Nem bonito ele é. Eu estou aqui por causa de Deus, porque Deus me chamou, porque Ele me reuniu aqui. Eu caminho com Deus não por causa das pessoas, mas por causa dEle. Então Ele me lidera, é uma liderança que nos direciona para o caminho certo, para eu saber para onde eu vou andar. E aí eu queria encerrar, dizendo para você como que essa paz é adquirida. Essa paz é adquirida, essa paz prometida por Ele. Como é que a gente recebe isso? Nós recebemos essa paz pela fé em Cristo, quando eu deposito a minha confiança nele. Ah, mas eu já aceitei Jesus. Querido, aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador é uma coisa. As suas áreas da sua vida vão caindo como dominó ao longo da sua trajetória. E você vai rendendo a Ele as áreas mais difíceis da sua vida ao longo do tempo. Então talvez hoje tenha alguma coisa que você tenha que render a Deus novamente, porque a gente rouba o controle dele de novo. Então, essa paz é recebida pela fé em Cristo. Romanos 5,11 diz: e não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Paulo está dizendo, em Adão e Eva, nós nos brigamos com Deus, nos afastamos de Deus. E como nós nos afastamos e caímos, nós não tínhamos capacidade de reconciliação, porque tudo que a gente pudesse fazer para se reconciliar, sairia imperfeito, porque a partir daquele momento nós éramos imperfeitos. Precisou vir o perfeito para nos reconciliar com Deus, para nos dar a possibilidade, para criar essa ponte, para que agora sim a gente possa ser reconciliado com Deus através do que foi feito na cruz. Então, quando eu recebo e deposito minha fé em Jesus, não na minha performance, não na minha sabedoria, não na minha capacidade relacional, mas em Jesus, não no meu poder, mas no dele, nele eu consigo essa paz só vem através da fé em Jesus, e essa fé, essa paz é dada por quem entende do assunto. Além do bebê ser a paz, quando Isaías vai falar sobre esse bebê, ele fala o seguinte, porque um menino nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. O cara entende do negócio, confia nele, paz é com ele mesmo, mas não uma paz qualquer, mas a paz de verdade. A paz que é chamada de paz do Senhor, que excede a todo entendimento. Você pode estar vivendo um conflito por fora, mas você está em paz internamente, diferente da praxis romana, que você está vivendo em paz do lado de fora, mas internamente está um furacão dentro de você. E essa paz implica numa batalha. Não é assim tão simples. Por quê? Tiago 4,4 fala, gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. O que é mundo aqui que Tiago está falando? Mundo não são as coisas da cultura. Mundo é um sistema de crenças e valores contrários a Deus. Então, mundo não é quando eu pego a minha esposa e vou num show. Não é mundo. Mundo é como eu pego a minha esposa e levo na casa de swing. Isso é mundo. Está entendendo? Isso é mundo. Mundo não é quando eu saio para me divertir, vou num barzinho com os amigos. Isso não é mundo. Mundo é quando eu aproveito o pretexto para sair com os amigos, para flertar e eu sou casado ou eu tenho um namorado. Isso é mundo. Está entendendo? Mundo não é namorar. Mundo é usar a tua sexualidade para preencher um vazio interior que só Deus pode preencher. Isso é mundo. Está entendendo a diferença? É isso que o Tiago está falando. Você quer ser amigo de Deus? Toma uma decisão. Vai ter batalha. Você vai ter que aprender a dizer não. Você vai ter que escolher onde você vai. Você vai ter que ver com que intenção você está indo. Porque aqueles que são amigos do mundo constituem-se inimigos de Deus. A força para essa guerra não está em você.
A força para guerrear contra o mundo não está na sua capacidade, apenas no seu discernimento, mas está no Espírito Santo que passa a habitar dentro de você a partir do dia em que você pede para Jesus entrar no teu coração. Esse Espírito Santo é como se fosse um poder, uma dinamite. É o espinafre do Popeye. Ele te dá a força para você batalhar, porque a força é dele, não é sua. Então você pode descansar e pedir: reina em mim, Senhor. Por isso, paz na terra vem a partir de uma profunda e íntima relação com Deus. Podia ter falado isso e acabado a mensagem, né? Mas Deus estava se importando com a paz daquele povo lá e está se importando com a nossa paz aqui também. E eu queria orar com você agora, que não se sente em paz ou que está vivendo um ambiente tipo paz romana ou alguma coisa nesse sentido. Mas eu queria orar para que a paz de Deus reinasse no teu coração e guiasse a tua vida. Se você quer orar, quer orar comigo, feche seus olhinhos e vamos orar juntos nessa hora. Deus querido, Pai amado, Príncipe da paz, em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor que venha reinar sobre o nosso coração. Pedimos ao Senhor que venha olhar para esse turbilhão de emoções que está dentro do nosso peito, nesse final de ano, e venha ser o príncipe da paz, venha sentar no trono e venha estabelecer a paz no nosso coração, Deus. Nós precisamos disso. Vem estabelecer a paz, vem derramar a paz, vem derramar a bênção sobre nós. Oh Deus, acolhe o nosso coração, acolhe as nossas mazelas e as nossas dores. Nós te pedimos, por favor, Jesus, não nos deixe mais ficar à mercê da paz deste mundo, da paz romana. Não nos deixe ficar à mercê desse tipo de paz. Nós queremos a paz que excede o entendimento. Nós queremos estar confiantes no Senhor. Ó Deus, visita cada coração e derrama a tua paz. Em nome de Jesus. Amém.